eu sou Mari Carvalho e esse é o podcast Construtora de Mundos. Aqui não importa a sua produtividade ou eficiência. Aqui a gente se preocupa com a sua vida e a sua humanidade. Oi, pessoal, tudo jóia? Estamos de novo aqui em mais um episódio da Construtora, com casa cheia do jeito que eu gosto, cheirinho de café coado, sofazinho aconchegado, um convidado especialíssimo, ajustando o fuso horário para todo mundo conseguir almoçar. E a gente tem um papo muito do bom hoje, muito... Talvez que consiga tocar em questões individuais que são coletivas e que estão muito presentes hoje na realidade de muita gente que está dentro do mundo corporativo. E como a construtora se ocupa disso, de construir mundos e construir alternativas, o convidado de hoje é mais do que especial para poder falar com propriedade sobre caminhos e possibilidades diferentes para a gente poder transformar e melhorar o ambiente de trabalho, né? E aí, para eu poder apresentar o convidado, eu sempre gosto de fazer um preâmbulozinho de alguns insights interessantes que essa pessoa me provoca, né? E esse conteúdo que ela traz me desperta. E aí, eu lembrei do antepenúltimo episódio que eu gravei com a doutora Mel Sampaio, que é psiquiatra e médica do trabalho. E a gente, na nossa conversa, a gente chegou no assunto que é zona de conforto é diferente de zona de segurança. E que a gente, muitas vezes, é desafiado a sair da nossa zona de segurança e não da nossa zona de conforto. E a nossa zona de segurança, ela diz respeito à nossa integridade. Aquilo que ameaça a nossa integridade. Ou seja, aquilo que realmente provoca um medo e um pavor e um congelamento da nossa existência real, física, mental, emocional, seja qual for. E a gente tem uma tendência de entrar em discursos rasos de vamos ser protagonistas, vamos sair da zona de conforto, vamos ser inovadores. E a gente não entende o que significa essa zona de segurança individual e que está diretamente relacionada à história daquela pessoa. E aí me fez lembrar também um episódio que a gente gravou com a Ana e com a Júlia Vidal, e ela fala sobre como que a gente vai conversar com pessoas pretas para serem líderes, se elas foram ensinadas a baixar o olhar quando alguém fala com elas. Então, assim, tudo isso que eu estou falando é como a gente constrói um ambiente de segurança e de dignidade, entendendo que existe um contexto muito maior em que esses jargões e essas estratégias rasas de motivação, ao invés de ajudar, criam gatilhos para que a gente não se sinta seguro e a gente não seja produtivo. E aí tem uma pesquisadora também, psicóloga, agora eu estou na dúvida se ela é psicóloga, acho que ela trabalha com psiquiatria também. Vou confirmar essa informação, depois eu coloco direitinho. A Amy Edmondson, acho que se pronuncia assim. E a pesquisa dela é justamente sobre segurança psicológica, e ela fala sobre 3 exemplos, né, de profissionais, que é o primeiro caso é de uma enfermeira que identifica uma dosagem errada de um medicamento, mas não tem coragem de falar com o médico que aquela dosagem pode estar equivocada, afinal de contas, ela é uma enfermeira e ela não deveria contradizer ou debater a prescrição do médico que foi formado para prescrever aquela medicação. O segundo exemplo é um piloto que identifica que o seu superior fez um erro de navegação e que pode colocar em risco
a estratégia e a vida dele, mas ele também não fala porque é uma estrutura extremamente hierarquizada e aí ele não tem autonomia ou não tem segurança para expor aquela situação. E o terceiro exemplo que ela traz na fala dela, até um TED legal, depois eu coloco o link aqui para quem quiser ver, de um executivo júnior recém-promovido a C-level da empresa e na primeira reunião dele de board eles estão discutindo uma aquisição e ele tem várias considerações a respeito dessa aquisição, mas ele não fala, mais uma vez, porque ele é um novato, inexperiente, e aquele grupo sabe o que está fazendo, obviamente, eles têm mais conhecimento, eles sabem o que estão fazendo, e ele é um mero aprendiz naquele contexto que ele não tem coragem e não quer falar. Então, assim, o legal da pesquisa da Amy é que ela fala que as pessoas se calam quando sua voz deveria ser ouvida. Abre aspas. Isso não é acaso. É ausência de segurança psicológica. Porque ninguém quer parecer ignorante, incompetente, intruso ou negativo. E isso pode colocar em risco a sua reputação. E o pior, o seu próprio ganha-pão. Fecha aspas. Então, a gente vai falar hoje sobre dignidade e segurança no ambiente de trabalho. E o convidado de hoje maravilhoso, que foi meu colega durante anos, e hoje um amigo especial que eu admiro demais e torço demais por ele, pela família dele, sempre que ele coloca mais um passinho na direção do futuro que ele quer construir, é o Nilo Rondelli. Então, muito obrigada, Nilo, por estar aqui. Fico muito feliz de te receber. Obrigado a você, Mari. E aí, Nilo, a perguntinha de $1 milhão da construtora, que mundos você quer construir? Um mundo mais seguro, e seguro no sentido psicológico, no sentido da estrutura organizacional, né, que você tem uma segurança estrutural também, porque é importante para as organizações onde você trabalha ou onde você estuda que te deem os caminhos para você reportar alguma coisa que for incorreta, que ameaça a tua segurança pessoal ou de outras pessoas. Mas, pela minha pesquisa, uma das conclusões que eu cheguei é que isso é fundamental, mas infelizmente não é suficiente, porque basta uma pessoa com poder dentro de uma estrutura que tenha os canais corretos para fazer uma denúncia. Se a pessoa que tiver com o poder endereçar essa denúncia de uma maneira incorreta, ou ignorar, ou tiver uma represália, acabou, não adianta nada, não existe segurança nenhuma. Então, um mundo que eu quero construir é um mundo mais seguro, onde as pessoas tenham liberdade para serem elas mesmas, para não vestirem nenhuma máscara. Hoje, nossa identidade depende muito do trabalho, né? O trabalho está muito associado com isso, mas quem é você fora do ambiente de trabalho? Você deveria ser a mesma pessoa dentro do trabalho. Eu tenho alguns colegas que eu comento que eles são as mesmas pessoas ou com as parceiras deles ou quando estão sozinhos. E tem alguns que são transformados quando estão com a parceira. Com esse segundo grupo, eu falo, cuidado, você tem que ser você mesmo o tempo todo. Porque se você está vestindo uma máscara para você agradar alguém, isso não é sustentável. Às vezes você está deixando a outra pessoa feliz e você está se anulando. E no ambiente de trabalho é isso. Às vezes você é um funcionário exemplar, mas você está vestindo uma máscara para agradar aquilo que, na sua percepção, faz um funcionário dessa organização ser bem-sucedido. E por dentro você está super infeliz, questionando o propósito do que você faz e tal. Então, se a gente tiver num mundo que a gente é seguro o suficiente para ser nós mesmos, fazer o que a gente ama, independente do reconhecimento externo, eu acho que é muito poderoso. Imagina se cada pessoa do mundo tiver a oportunidade de trabalhar naquilo que eles sonharam fazer. Esquece dinheiro, esquece qualquer coisa. Pensa no seu propósito e no seu sonho. Se cada um pudesse trabalhar no seu sonho, quantas bailarinas, quantos pintores, quantos professores a mais que a gente teria por aí fazendo o que amam. E hoje estão
pressionados por esse sistema que te obriga a fazer aquilo que te dá um dinheiro para pagar as contas no final do mês e estar infeliz. Eu até coloquei aqui nas anotações uma pesquisa da Gallup de 2023, do ano passado, que eu citei na minha pesquisa, que é mais de 50% das pessoas hoje no mundo têm interesse de trocar o seu emprego, mais de 60% das pessoas não sentem nenhuma conexão emocional com o trabalho e pelo menos 20% delas se sentem miseráveis quando ela fala do trabalho. Então, isso é muito grave, porque se o trabalho é uma parte tão importante da nossa vida e a gente está tão insatisfeito com o trabalho, a gente precisaria repensar esse trabalho. Então, por aí que eu acho que veio o meu interesse e a evolução de todo o processo da pesquisa foi por essa insatisfação, porque eu tentei, durante a minha carreira, ser um profissional bem-sucedido. Quando eu segui a cartilha, fui bem-sucedido e não me sentia completamente feliz, eu falei, alguma coisa está errada. Eu segui a cartilha. Eu deveria estar feliz. Então, o que está acontecendo? E aí, você também citou na sua pesquisa, e eu vou chegar nessa questão da pesquisa, o pessoal entendeu o que a gente está falando. Mas você citou na pesquisa também eu não sei como é que pronuncia o nome dele, mas vamos lá. Gabor Maté, é assim que se fala? Gabor Maté, não sei, que também é que também é um psiquiatra bem famoso, né? Que fala sobre... E eu ouvi, quando eu li a sua pesquisa e citou, né, que você citou ele, eu recentemente ouvi um podcast dele que ele fala sobre a epidemia de ansiedade crônica que a gente está vivendo. E ele fala sobre isso. Ele fala sobre que, na verdade, a nossa ansiedade crônica é um choro constante que a gente não consegue elaborar o nosso medo, que ameaça a nossa integridade constantemente. E muito em decorrência do nosso trabalho. Porque é isso, né? De 24 horas do dia, 1/3 do dia, no mínimo, com sorte, né? Quem consegue 1/3 está ainda no lucro, porque a maioria trabalha muito mais de 8 horas por dia. A gente está exposto, a gente está dedicado ao trabalho. E além disso, como você falou, a nossa própria identidade está relacionada ao que a gente faz, que também já é um questionamento per si aí para a gente começar a falar, né? A gente não é o que a gente faz, muito embora a gente se defina assim e a gente é reconhecido assim. Então, é um peso muito grande o papel do trabalho na nossa vida hoje, da forma que a gente evoluiu e a gente separou vida pública e privada, e isso vem muito, né, da especialização do trabalho e da Revolução Industrial, né, porque antes no campo a nossa vida era muito integral, a gente trabalhava, mas a gente vivia e a gente estava junto da família, a gente estava junto dos vizinhos, dos coletivos, e aquilo não tinha muita separação do que era trabalho e o que era vida pessoal, vamos dizer assim, entre aspas. E aí essa distinção e essa separação acaba agravando muito essa condição de público-privado e o que é trabalho, o que é identidade, o que sou eu por conta de sair para trabalhar. E isso me define. E tem um risco agora com a tecnologia de que está misturando novamente, né? O trabalho invadindo a sua vida pessoal. E isso é muito perigoso e não tá caminhando para o modelo integral que você citou anteriormente. Tá colocando em risco aquelas poucas horas sagradas que você tinha de sono, que de repente você não fica tranquilo porque você lê um e-mail ou um WhatsApp do seu chefe antes de dormir, você já perdeu a qualidade das 6, 5 horas de sono que você teria porque você está pensando nisso. Ou então do tempo que você estaria brincando com seus filhos porque você está preocupado que você deveria fazer um relatório melhor e não dá tempo. É muita pressão. E só aproveitando o gancho que você citou, o Gabor Maté, porque eu pensei bastante durante a minha pesquisa, eu falei, tá bom, até que ponto um ambiente de trabalho pode ser considerado tóxico ou não? Porque é bem pesada essa palavra, né? E quando eu li o livro dele, a gente está acostumado a ouvir falar de relacionamentos tóxicos, mas a gente não está acostumado a ouvir falar num ambiente de trabalho tóxico. E quando eu li o livro dele, ele fez uma analogia que falou o seguinte, olha,
Num laboratório, quando você pega micro-organismos e coloca eles numa, numa mistura favorável para esses micro-organismos crescerem, a gente chama essa mistura de cultura. E quando essa cultura é apropriada, os organismos florescem. Da mesma maneira, se você colocar os organismos num ambiente desfavorável, eles inibem e eventualmente morrem. Então, fazendo essa analogia, se nós somos esses organismos inseridos em culturas, essas culturas estão nos matando ou estão nos fazendo florescer e chegar ao nosso máximo potencial? Infelizmente, com tantas pessoas com problema de saúde mental, depressão, ansiedade, e a infelicidade com o trabalho, e essas pesquisas mostrando que todo mundo está querendo mudar de trabalho, infelizmente é um indicador de que não tá ideal essa cultura. Então, como que a gente pode influenciar ou criar culturas de trabalho favoráveis? Não é exagero dizer que é tóxico, né, Nilo? Assim, não é. Não é exagero dizer que a gente pode falar que é tóxico, e assim, tóxico não é uma condição que é permanente. O nível de toxina varia ao longo do tempo, tem períodos mais tóxicos e menos tóxicos, e tem pessoas tóxicas dentro de uma organização que está saudável e que pode comprometer toda essa organização e deixar a organização tóxica, mas também uma cultura forte com boa estrutura organizacional pode expelir esse organismo, esse indivíduo tóxico da organização, e ela Se regenerar de alguma forma, né? se regenera. Exato. O grande e maior risco é quando os líderes são tóxicos, porque é muito mais difícil você expelir o líder da organização. Então, é por isso que eu falo na minha pesquisa da grande responsabilidade dos líderes. Todos nós somos responsáveis, inclusive de sair de uma organização que é tóxica, né? Assim como você falaria para uma amiga sua, sai desse relacionamento, esse seu parceiro é tóxico, você deveria tentar mudar aquele ambiente de trabalho para que ele parar de ser tóxico, mas em determinado momento você vê que é impossível, é melhor você sair para você não se contaminar e para você não adoecer. Mas é muito mais fácil falar do que fazer, porque existem grandes barreiras para isso. E depois da minha pesquisa eu levantei as principais barreiras. Se quiser, mais para frente eu falo, ou então a gente já entra nesse assunto, como você preferir, mas é muito mais fácil falar do que fazer, porque a gente precisa do emprego, a gente precisa do dinheiro, e a gente tenta fazer alguma coisa e sofre retaliação, ou a gente faz uma denúncia e não recebe nenhum tipo de apoio. Para mim foi tão chocante fazer a pesquisa, quanto é chocante saber que existem milhares de mulheres que sofrem abuso sexual, tentativas de estupro ou estupro e não denunciam. Eu, honestamente, da posição de homem, consegui entender um pouco, mas depois que eu fiz a minha pesquisa, eu consegui entender ainda mais essa situação, fazendo essa analogia. Porque é tão difícil o processo de denúncia. Quando você vai denunciar, por exemplo, um chefe tóxico, um ambiente tóxico, e tantas vezes é infrutífero, que é um desincentivo. Você ainda sai invalidado, né? Achando que você que está exagerando, você que está errado, você. Exato, exato, não está levando na brincadeira, não é um espírito esportivo, então é muito complicado realmente. Por isso que muitas pessoas não denunciam, ou quando denunciam, sofrem represálias, né? Ou então simplesmente muda para a próxima empresa. E aí você falou da liderança também, me lembrei, essa semana eu tive uma mentoria com uma mentorada queridíssima, e a gente estava discutindo sobre conversas de carreira. E a pessoa me contou um caso de que foi questionada sobre qual é o seu próximo passo e tal, e aí ela falou assim: "Não, mas eu não quero um próximo passo". E aí o chefe dela, né, o diretor da companhia, falou: "Nossa, me surpreende como as pessoas não se sentem prontas para um próximo passo". E a gente estava discutindo sobre isso. E aí eu até, assim, falei: "Nossa, que ingênuo, né, achar que é falta de preparo", porque existem tantas pesquisas hoje mostrando
é um movimento do Quiet Ambition, que é as pessoas não querem mais ocupar uma posição de gestão e liderança, justamente porque a vida delas vai acabar. E não vai ter qualidade de vida, não vai ter tempo. Ela vende não só a força criativa, a inteligência e o resultado que ela entrega, mas ela vende a alma dela junto, né? Aquilo que você falou do trabalho está entrando dentro de casa e você não tem mais limites, não tem fronteiras, não tem tempo. E você não tem segurança para dizer que você não quer isso. Então, olha que loucura! Você não é a resposta, você não pode ser transparente e você não pode se proteger. A resposta não é a resposta esperada, né? Então você não pode ser transparente. Você não consegue nem colocar limites, porque esse limite, ele é retaliado, no mínimo com ostracismo. No mínimo, né, assim, essa pessoa ela pode, ok, permanecer como ela quer, mas ela tem uma consequência. Ela não é simplesmente respeitada como uma decisão pessoal e entendida como. Ela tem retaliação, e ela tem, no mínimo, se não tem uma retaliação direta de demissão, né, que não é o caso, né, mas assim, ela tem uma retaliação de você ser colocado ali na geladeira e de não ser considerado para muita. O ostracismo, né? Não vai crescer mais. E não é considerado uma pessoa, um talento ou uma pessoa que tem a contribuição a fazer. E a organização é em formato de pirâmide, só cabe um líder e você quer que todo mundo queira ser líder, não ir lutando, e se a pessoa falar que não quer, é um problema. É um problema. Então, olha, isso tudo, né, que a gente está falando, e aí é muito real, né? São questões reais que a gente discute. Eu discuto nas mentorias, você discute no teu serviço, que você ajuda a orientar, né, também as pessoas para conseguirem minimamente construir essas fronteiras e esses limites para si, né? E aí a gente já falou um monte de coisa, mas eu queria só voltar um pouco. Como é que você chegou onde você chegou aí, Nilo, nessa pesquisa? O que é essa pesquisa, né? A gente está falando do mestrado do Nilo. Mas, assim, conta um pouquinho, o pessoal entender o contexto. Acho que a gente já falou um monte de coisa super legal, mas um pouquinho desse contexto de como é que você foi parar aí em relação à pesquisa especificamente, né? O tema da pesquisa, para o pessoal entender o que a gente já está aqui se divertindo conversando. Eu vou dar um salto quântico aqui no resumo de por que eu resolvi fazer, e depois eu chego no ponto da pesquisa. Basicamente, eu vim de uma família humilde, minha mãe era professora, meu pai trabalhava como garçom, e eu consegui vencer a pobreza através da educação. Eles me deram uma oportunidade, ralaram, eu consegui estudar em colégio particular, porque a minha mãe dava aula de música, de educação artística na escola. Depois eu também, no colegial, eu comecei a dar aula de reforço e ganhava a outra metade da bolsa. E com isso eu consegui entrar aos 17 na USP em Economia, que é a faculdade que eu queria fazer. Quer dizer, era a minha segunda opção, para ser honesto, porque a minha primeira opção, eu falei para minha mãe que eu queria ser professor e ela queria me matar. E ela falou assim, não, todo o esforço que eu fiz para você cometer o mesmo erro que eu, olha. Você não vai fazer o que eu fiz, né? Não vai fazer o que eu fiz, você não vai ser professor. Mas eu sempre gostei de ensinar e de aprender, é o que me motiva. Então eu fui para a minha segunda opção, falei, bom, eu acho a economia fascinante e vou estudar para entender um pouco mais sobre isso. Fiz a faculdade, eu acho que a maneira de pensar do economista é muito, muito interessante. E aí eu queria começar a trabalhar numa empresa grande para ver como que era a vida real e como que eu posso aplicar essas teorias na prática. E eu comecei a fazer processo seletivo de trainee para algumas companhias e acabei entrando numa multinacional. E aí eu consegui ver na prática como eram utilizadas aquelas técnicas de vendas e como você faz para argumentar, para convencer, porque eu nunca me achei um vendedor nato. Eu gostava de explicar, não gostava necessariamente de vender. Então, fui fazendo minha carreira na área comercial, fui crescendo, mudei pra caramba de cidade ao longo do Brasil, morei em 14 cidades diferentes, Belo Horizonte, Manaus, Fortaleza, Rio, BH.
e depois fui para o exterior, mudei de companhia, fui para o exterior, que eu sempre tive sonho de carreira internacional, morei em Honduras, na América Central, por 2 anos quase, voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava numa posição na América Latina e recebi uma proposta para trabalhar numa empresa de brinquedos, na Mattel. E eu falei, nossa, muito legal, porque assim, junta para mim a questão de crianças, educação e o brincar ajuda a desenvolver a criança, faz todo sentido, eu quero. Então fui trabalhar como diretor de vendas na Mattel e logo depois, 6 meses depois, assumi também como country manager, porque o presidente que estava saiu. E foi durante a pandemia, então uma loucura, né? Todos os desafios de mudança de setor, ainda mais durante a pandemia, 1 ano sem conhecer minha equipe em pessoa. E tudo bem, conseguimos passar por esses desafios, trabalhar remoto. Acho que muitos de nós fomos forçados a reaprender a trabalhar. Provamos que muita coisa era possível, que a gente conseguia ser mais produtivo, mas também tinha aquela invasão do horário de almoço, do fuso horário que às vezes te prejudica. Então você começa mais cedo porque em tal lugar é mais tarde e termina mais tarde porque no outro lugar é mais cedo. Você acaba trabalhando em todos os fusos, né? Então não tinha essas partes que eram complicadas. E eu fiquei pensando que eu estava feliz no que eu estava fazendo, mas eu sentia também que, bom, o brinquedo, para muitas crianças, infelizmente, acaba sendo um privilégio, porque elas mal têm para comer, né? Mal têm educação. Então, eu sentia que quando eu estava conseguindo desenvolver a categoria de brinquedos, as crianças que já tinham brinquedos estavam ganhando mais. Não eram as crianças que não tinham brinquedos que estavam passando a ganhar primeiro. E eu sabia que era um ponto muito mais estrutural, né, que depende de várias outras coisas, e uma grande base disso é a educação, né, para essas pessoas terem renda, os pais delas e as crianças poderem brincar e tudo mais, né. Os pais às vezes trabalham de manhã, tarde à noite, por isso não tem tempo para brincar com o filho, e aí o problema é que a renda dos 3 trabalhos é muito baixa. Por quê? Porque a educação dos pais é muito baixa, então você vai voltando e tudo tem a base da educação. E eu falei, bom, eu acho que é o momento de eu pesquisar sobre isso, entender um pouquinho. Agora que eu trabalhei em empresas durante quase 18 anos, eu quero ver por que a educação não muda, né? O que a gente pode fazer para ter uma educação de mais qualidade? Porque a gente ainda, tudo evolui, a educação ainda está do jeito que os nossos avós tinham, sentado na escola, no modelo pós-revolução industrial, com sinal, né? Muito parecido com prisão, que nem o Murilo Gun fala, muito parecido com prisão, muito parecido com quartel, que tem um sinal, você levanta a mão para falar e tudo mais. Então, esse modelo de educação receptiva também talvez não seja mais eficiente. E foi com essas ideias na cabeça que eu falei, bom, eu quero estudar, mas eu quero ter uma visão diferente. Eu amo outras culturas, eu quero estudar fora do Brasil, eu quero aprender algumas coisas na área da educação que eu possa reaplicar depois para o Brasil. Comecei a olhar os países que tinham melhor educação no mundo. Aí eu olhei Finlândia, eu olhei Holanda, olhei Canadá, e daí comecei a pesquisar também os melhores países para as crianças. E nessa combinação, a Holanda saiu em primeiro, né? O melhor lugar para as crianças crescerem e o melhor lugar, um dos melhores educações do mundo. Eu com 2 filhas, pensei, é o momento de eu ir, enquanto elas ainda não estão adolescentes, estão com 10 e 5 agora, e posso estudar sobre educação, aprender alguma coisa e no futuro replicar para o Brasil e também ser um profissional melhor, ser uma pessoa, porque eu acredito muito que para ser um profissional melhor, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Para ser uma pessoa melhor, eu tenho que continuar aprendendo. E para continuar aprendendo, eu tenho que sair da minha zona de conforto, voltando naquilo que você falou. Porque para mim, se eu fizesse um MBA, faria muito mais sentido para o meu currículo, para o meu LinkedIn ou na cabeça de um recrutador. Mas para mim, o que faria mais sentido era sair da minha zona de conforto e aprender uma coisa que eu não tinha noção. E foi por isso que eu consegui olhar para a educação com um olho diferente, com um olho de, tá bom, por que as pessoas não investem? Será que é porque não dá retorno? Ou será que é porque é muito caro, né? O que pega? Então foi por isso que eu cheguei nesse tema de educação. Quando eu comecei a estudar sobre educação, eu comecei a ver o modelo da Finlândia, que eu achei muito interessante naquele momento de pós-pandemia. Estava tendo muito debate em torno de fake news e por que as pessoas estão
tão polarizadas entre direita e esquerda, ou porque pessoas instruídas estão contra a vacina. Eu achava isso muito interessante. Tenho amigos pessoais, advogados, assim, que não, a vacina faz mal. Qual que é a base científica disso? Como que você está... E brigas de família em grupos de WhatsApp por opiniões. Pessoas não estão conseguindo mais distinguir o que é uma opinião de um fato. Se tem um reduto que ainda existem fatos, é na ciência. E que é uma coisa que, por exemplo, o Trump tentou até descredibilizar ciência, né? Então, políticas à parte, eu pensei, a ciência é onde ainda tem... Então, eu quero saber o que a ciência me fala sobre educação, o que dá para fazer. E eu comecei sobre esse modelo de fake news na Finlândia. A Finlândia, para se proteger das fake news que vêm da Rússia, ela começou a ensinar pensamento crítico, critical thinking, para as crianças, só que desde o jardim de infância, porque em outros países isso costuma ser ensinado no ensino médio. E aí comecei a estudar sobre isso e li muitos textos, pesquisei meses e acabei chegando a uma conclusão que talvez não é que as crianças não sejam críticas, talvez a gente está ensinando direito e elas estão sendo críticas. O problema é que elas não têm incentivos na sociedade ou não têm espaço ou segurança para elas exercerem a criticidade delas, porque elas são tolhidas. É a mesma coisa que o professor falar, levanta a mão, pode perguntar. Aí você levanta a mão e pergunta, ele fala, que pergunta idiota. Nunca mais você vai perguntar. Então, um outro exemplo. Outro dia eu fui numa reunião do colégio da minha filha aqui, na Holanda, e eu não sei falar holandês ainda, estou aprendendo, então estou falando com sotaque, não estou falando perfeito. Aí tinha uma brincadeira, uma dinâmica com a minha filha, com os coleguinhas dela, e eu falei algumas palavras em holandês e eu falei meio errado, e os coleguinhas começaram a rir. O professor, na hora, levantou e falou assim, olha, vocês respeitem ele, porque ele está aqui fazendo o melhor dele, esse é o melhor dele, ele está aprendendo, ele não tem obrigação e ele está aprendendo a falar holandês, assim como vocês estão aprendendo. Então, por favor, respeitem. Isso, na hora, isso foi o oposto do que eu tinha vivenciado, né? Então, assim, ele está dando segurança para as próximas crianças tentarem falar o holandês, que não serão criticadas, vão ser ensinadas. Aí é totalmente diferente. Então, basicamente, resumo de tudo que eu te falei, as ações são muito mais poderosas do que qualquer política da empresa ou qualquer discurso. É as ações na prática que valem. E acaba que a gente fica muito à mercê de indivíduos, né? Assim, de ações individuais e de posições individuais corajosas, eu diria, em grande medida, para poder construir esse ambiente seguro ou construir essa possibilidade de aprendizado, né? Porque esse contexto é necessário, porque o aprendizado está diretamente relacionado ao erro, né? Se você não pode errar, se você não pode fazer ainda de uma forma não correta, sei lá como é que a gente pode botar isso, né? Mas você está no processo de aprendizado, está aprendendo uma língua, você vai ter sotaque, vai falar errado, vai conjugar errado, vai usar um vocabulário mais simples, enfim, tudo isso, né? No exemplo que você deu. E se a gente não tem esse contexto de poder errar para poder se desenvolver, não tem desenvolvimento. Não tem. Né? E aí essa confiança e esse ambiente são fundamentais. E eu suspeitava que o fato do estudante ser crítico ou não depende da sala de aula e depende também da relação com os pais, mas mesmo que ele tenha tido a sorte de ter um professor como esse da minha filha, e ele chegue como uma pessoa crítica para o seu primeiro emprego, e no primeiro emprego ele tenha um líder ou uma organização que não dê espaço, ele vai ter basicamente 3 opções. Ou ele vai mudar de organização, ou ele vai se confrontar isso e sofrer as consequências, que às vezes funciona e às vezes são retaliações, ou ele vai murchar e vai vestir alguma máscara. Então, vai se violentar, vai se violentar. A pesquisa basicamente falou desses 3 medos que as pessoas têm. O medo de querer freedom from want, o medo de ter medo, e freedom from fear, e o medo de viver sem dignidade,
freedom to live in dignity. Então, o medo de querer é o seguinte: a gente precisa ter uma renda para a gente viver, para a gente pagar as contas. Então, de certa maneira, todos nós, em maior medida ou menor medida, temos o medo de chutar o balde e falar não, porque tá bom, e se você não consegue um outro emprego? Né? E se você fica por um tempo, você consegue viver com seus saves, por um tempo você, de repente, entra num seguro-desemprego, mas aí você começa a ficar dependendo da sua família, dos seus avós, dos seus pais, e pessoas de quanto mais vulneráveis essas pessoas, menor o colchão que elas têm, mais expostas elas estão a sofrer qualquer tipo de abuso. Então imagina uma mãe que é rimo de família, o marido está desempregado, tem 4 filhos e mora num barraco e não tem ninguém que possa ajudar. Essa mulher, o medo dela perder o emprego vai ser tão grande que ela vai se sujeitar a muito mais coisas do que se ela tivesse uma situação onde ela tivesse uma rede de segurança. Então, o medo dessa falta todos nós temos, mas em mais medidas que outra, e às vezes a gente já nasce numa situação privilegiada. O segundo medo é o medo do medo, é o medo de sofrer represália. Tá bom, eu não vou aceitar isso, eu vi uma situação de assédio, ou eu sofri uma situação de assédio sexual ou pessoal, eu não admito, eu vou denunciar. A partir desse momento que você toma essa decisão, você fica exposta às consequências que aquela organização vai te dar. Às vezes, a organização vai te proteger e vai tirar da organização aquela pessoa o seu agressor, mas em outras situações, você vai sofrer represália, ou direta e perder o emprego, ou indireta e você passa a não ser mais convidada para algumas reuniões, não ser convidada para alguns eventos, fica o ostracismo e você não é promovida. Então, só o medo disso, o medo da consequência faz que muita gente não denuncie uma situação ou minimize, fala, ah, não, mas tudo bem, ele foi indelicado comigo, mas ele estava de cabeça quente, ou assim mesmo, né, que você vai passando a permitir esses comportamentos tóxicos. E o terceiro medo é o medo de viver em uma maneira indigna. Tá bom, então você não pode chutar o balde, sair daquele emprego, mas você também tem medo de denunciar. Então você vai ter que se adaptar, ou vai ter que vestir uma máscara e você passa a se ferir, porque você não faz aquilo que você deveria fazer, o que você gostaria de fazer, mas você faz aquilo que precisa ser feito. E existe essa separação entre o que você julga ser certo, ser correto, e o que você pode fazer com as limitações que você tem, e você se fere. Né? Então, é a pessoa que sofre um assédio moral e continua aceitando porque ela não tem alternativa. É uma pessoa que sofre preconceito racial e continua sem denunciar porque tem medo de perder emprego, tem medo da represália. Então, é muito difícil você conseguir florescer ou até mesmo permanecer nesse ambiente onde você tem qualquer um desses 3 medos. Então, qualquer ambiente de trabalho que apresentar em algum momento um ou mais de um desses 3 medos pode ser considerado um ambiente tóxico. E, infelizmente, como a gente falou, uma pessoa em poder na organização que a gente está, ela pode transformar a cultura dessa empresa nesse período e deixar aquele ambiente que era seguro um ambiente momentaneamente inseguro. E aí as pessoas têm que decidir o que elas vão fazer e arcar com as consequências. Ou o contrário também, né, Nilo? Assim, às vezes uma pessoa consegue dar uma blindada ou deixar momentaneamente o ambiente seguro, né? Assim, que é o exemplo que você deu do professor que eu achei lindo, da possibilidade de respeitar o erro ali, né? E não à toa, tudo isso que você trouxe refletem as pesquisas, os números das pesquisas, né? Não só de desapego ou de possibilidade de querer sair, né, querer mudar de trabalho, mas realmente os números de distúrbios mentais que a gente tem hoje no mundo, né? Que a gente fala de 1 bilhão de pessoas que sofrem de algum distúrbio de saúde mental e muito em decorrência do trabalho, e aí a gente começa a falar de casos de burnout, que também são desacreditados em grande medida, né, como exagero ou a pessoa que não tem resiliência Exato. suficiente para
encarar um ambiente de pressão e um ambiente desafiador que demanda, né, essa chamada suposta resiliência. E aí eu queria te perguntar, assim, bom, dada a pesquisa feita, entregue e refletida, quais os caminhos que você entende, Nilo, que a gente pode navegar ou explorar para a gente tentar transformar isso, né, e construir aquele mundo que você no começo falou de um mundo mais seguro, e quais são as possibilidades, as perspectivas que vieram como insight para você depois dessa trajetória toda? Eu acho que eu tinha muito esse discurso na minha cabeça de que eu deveria ser um bom aluno e depois um bom profissional, e isso faria de mim uma boa pessoa automaticamente. E só que eu percebi que existem várias camadas nisso. Então, eu ser um bom profissional significa eu ser uma boa pessoa também, porque não existe essa separação. E eu ser uma boa pessoa significa eu estar muito mais atento, porque eu também posso ter agredido pessoas até sem perceber, de maneira inconsciente, né, ou inadvertida. E não é simples, porque nós estamos falando de coisas pessoais. Uma brincadeira que de repente não me ofende, te ofende, e vice-versa. Então, realmente, eu acredito que algumas pessoas fazem alguma brincadeira, porque para ela aquilo não agride, mas outra pessoa vem de outro background, que aquela palavra tem outro significado e a pessoa se ofende. Você tem que estar atento e ser empático e entender que você não é todo mundo, obviamente, e você tem que entender pontos de vistas diferentes. Então, eu acho que o que me transforma é pensar na minha vida de uma maneira muito mais longo prazo. Primeiro que eu não quero ficar mais num quadradinho apenas de falar assim, eu sou economista e trabalho na área comercial de uma empresa. Não, eu sou muito mais do que um economista. Economista foi a faculdade que eu fiz e eu posso fazer outras coisas. E eu trabalho nessa empresa hoje, amanhã eu posso trabalhar em outra, e eu posso fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso é muito legal da mentalidade do trabalho aqui na Europa, especificamente na Holanda. A relação de trabalho na Holanda com a relação de trabalho no Brasil é completamente diferente, e eu acho que a gente pode aprender algumas coisas com isso. Por exemplo, eu vou começar... Quando eu acabei a pesquisa, eu falei, ferrou, né? Então agora quer dizer que eu nunca mais vou poder trabalhar para uma outra organização, porque sempre vai ter situações tóxicas. Também não é assim. Isso seria similar a uma pessoa falar assim, não, então eu nunca vou me envolver emocionalmente com alguém porque o meu ex me chifrou, então eu vou quebrar a cara sempre, eu vou quebrar meu coração. Tá bom, ele faz parte, pode acontecer ou não, mas então você não vai viver, né? Então, assim, eu penso eu vou trabalhar para mim também. Então, assim, se eu não tenho controle sobre o líder que eu vou ter, eu posso ser o dono da minha empresa e ser um empreendedor, e aí também nasceu a minha empresa. Eu posso ser o líder mais justo para mim mesmo. E eu também não preciso ser só isso, eu posso trabalhar algumas horas para uma outra organização, enquanto estiver fazendo sentido para mim, enquanto essa equação estiver boa, não estiver me ferindo, e quando tiver, eu vou pensar bem sobre as minhas opções e vou tomar minha decisão. E também eu vou trabalhar para mim, né? Aqui na Holanda, por exemplo, isso é muito comum. As pessoas geralmente têm o seu CNPJ, o seu cadastro na Câmara de Comércio, e elas trabalham no horário comercial para uma organização e elas trabalham para elas mesmas numa outra organização. Inclusive, eu resolvi ajudar outras pessoas com o negócio que eu criei a terem mais flexibilidade, porque a gente é ensinado desde sempre que a gente tem que, você tem que ser especialista em uma coisa. Lá no LinkedIn você tem que ser visto como a pessoa que é referência nisso. Mas inteligência também é transversal, e você aplicar coisas que a princípio não tem nada a ver e você enxerga aquele problema sobre uma outra ótica e consegue resolver. Então, eu não quero deixar o mundo corporativo me limitar e me falar que eu sou só isso. Eu sou um empresário e também vou começar a partir do mês que vem trabalhar para uma outra organização, que eu não sei se vai ser uma relação até que a morte o separe, vai ser uma relação que vai ser saudável enquanto for boa para os dois, para a organização e para mim. E quando
passar a não fazer sentido, a gente, de uma maneira madura, vai para outra relação. E eu também, com o meu negócio, enquanto está fazendo sentido para mim, eu vou ajudar outras pessoas a verem que elas têm outras possibilidades, né? Então, eu estou dando, por exemplo, mentorias e treinamentos para as pessoas em como se mostrar para o mundo corporativo ou para o mundo de trabalho através da ferramenta do LinkedIn, da plataforma, mas sendo autêntico. Conta o que é único sobre você, conta a sua história, né? Usa o storytelling, conta sobre você, seja vulnerável, reconheça as suas fraquezas e não tenha vergonha também de falar das suas fortalezas. Seja você, porque se tá todo mundo tentando ser igual e é horrível, né? Então é uma geração onde até o padrão de beleza todo mundo vai fazer uma harmonização facial para ficar igual. O que é bonito é ser diferente. Então, o que é único sobre você? Então, para mim, o que me ajudou é isso. Eu acho que, no final das contas, eu posso trabalhar para outras organizações e ter relações de trabalho que façam sentido, que sejam saudáveis. E, às vezes, o que faça sentido é que eu estou aprendendo muito, apesar de eu não estar ganhando tanto. Ou outro caso pode ser, eu estou ganhando bastante dinheiro, mas eu não estou aprendendo muito, e agora está legal. E existem vários modelos diferentes. E trabalhar para os outros e trabalhar para mim. E fazer várias coisas. Eu quero escrever um livro, eu estou escrevendo um livro e estou dando treinamento, e estou dando mentoria, e eu vou trabalhar numa empresa, e quando aparecer uma outra palestra, eu vou dar uma outra palestra. Você pode ser tudo, né? Não uma coisa só. Esse conceito de portfólio de carreira, né, que a gente fala que até portfólio de vida, tem gente que fala portfólio de vida, portfólio de carreira, mas é um conceito que está chegando devagarzinho aqui no Brasil ainda, bem tímido. E é uma coisa que também eu acredito muito e aplico muito na CoFutures, né, numa forma de minimizar a nossa vulnerabilidade, né. Primeiro porque a gente e aí estou super concordando com você e reforçando o que você está falando. A gente não é uma coisa só, concordo 200% a inteligência transversal, e aí a gente colocar a serviço todas as nossas inteligências, né, como forma de força de trabalho e poder criativo de criar, né, propriamente dita, em transformar alguma coisa em solução para alguém. Então, isso é muito importante, porque a gente consegue estar muito mais próximo da nossa essência quando a gente honra a integridade daquilo que a gente é, de quem a gente é, né? E não se rotular pela função em determinado cargo ou em determinada empresa que a gente trabalha horário comercial. Em outra medida, e aí volta um pouco naquilo que a gente falou lá no começo, da vulnerabilidade financeira e estrutural. Porque a partir do momento que você tem várias fontes de renda ou você consegue desempenhar várias funções e aquilo te dá uma segurança pessoal para você poder resistir ou enfrentar ou até trocar e sair de lugares tóxicos, a relação com o trabalho também muda. A relação que você tem e a submissão que você colocou lá nos medos, né? Nos medos fundamentais que a gente tem, da liberdade, de não ter medo, da liberdade de você não precisar se sujeitar, você minimiza bastante essa vulnerabilidade que a gente está se a gente está em um único emprego, né? Mas isso também é muito. Eu tomo muito cuidado, porque eu acho que a gente tem que fazer um recorte social, de classe, de financeiro, porque de fato a gente está falando de uma população mundial onde metade passa fome, né? E aí, assim, essa discussão ela fica muito limitada a um grupo em que ainda há uma possibilidade de reflexão e de escolha. E que também eu acho muito cruel, né, Nilo, a gente falar que só depende da gente e tudo mais, diante de tudo que você trouxe da sua pesquisa também, que é um buraco muito embaixo, muito mais embaixo. É uma estrutura e eu também acredito muito que a educação é pilar fundamental para essa transformação de médio e longo prazo que a gente precisa.
né, coletivamente. Sim, só para complementar o que você falou, e eu fiquei muito preocupado com esse recorte e concordo com você. O primeiro ponto da Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que todo mundo tem direito ao trabalho, a um trabalho digno e condições justas de trabalho. E eu coloquei isso na minha pesquisa. Então, assim, você não ter acesso ao trabalho, sendo que você já nasceu sem o capital, é muito injusto, é muito unfair. Durante a faculdade eu vi isso. Basicamente, os países ricos da Europa foram países que exploraram e colonizaram países latino-americanos e africanos, e hoje esses países já saem em uma condição de desprivilégio, né? Uma situação complicada, já estão vulneráveis. Então, sim, mas tão importante quanto a falta do trabalho é as condições justas do trabalho. E eu passo a questionar a Declaração dos Direitos Humanos, falo assim, olha, eu tenho mais de 50 anos e ninguém parou para definir o que é condição justa de trabalho. Quem diz o que é justo e o que não é? O que é uma jornada de trabalho correta ou não? Então, minha pesquisa é uma primeira tentativa de ouvir dos empregados e não dos empregadores aquilo que eles vivenciaram, e eu perguntei para eles, olha, quais são os dilemas que vocês enfrentaram no seu dia a dia de trabalho? E o dilema, basicamente, é uma situação, a definição de dilema é uma situação complicada, onde você tem que escolher entre duas ou mais alternativas e que não tem uma resposta correta. Cada escolha é uma renúncia, cada escolha é uma outra coisa importante que você deixou para trás. E o dilema ético, ele passa a ser quando você coloca em risco um dos seus valores. Então, se eu escolho isso, eu tenho aquele problema, mas eu ataco o meu valor de ser humano, como eu não estou sendo correto, eu estou sendo injusto, e se eu escolher esse outro aqui, eu estou sendo arrogante, por exemplo. Então, vai contra os meus valores. E, basicamente, todos os entrevistados, que foram pessoas ex-colegas ou pessoas desconhecidas que trabalhavam em companhias similares, nesse recorte pequeno, porque a minha pesquisa é muito limitada somente de um período de tempo em alguns tipos de organização, somente no Brasil, mas o que me assustou foi que todo mundo passou por situações de assédio moral, sexual, preconceitos, e todos sofreram dilemas onde eles tiveram seus valores pessoais agredidos. E alguns deixaram a companhia, outros fizeram denúncias, então, e isso afeta a saúde mental, e a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Então, se aí a gente acaba tendo dois mundos, um mundo onde as pessoas estão passando fome porque elas não conseguem um emprego, e um mundo onde as pessoas estão se matando moralmente e psicologicamente porque elas estão infelizes no trabalho, onde elas estão aceitando várias coisas que elas não gostariam de aceitar, mas tem falta de opção, com raríssimas exceções. Pela grana para poder não passar fome, né? No final, assim, né? Em grande medida, a maior parte vive de salário mínimo, um salário de sobrevivência, né? Exato, e quem consegue fazer aquilo que ama e que não fere o seu próprio valor e ainda ganhar dinheiro e pagar as contas, esses são privilegiados. E eu realmente não sei a resposta, mas eu acho que passa por essa sensação de que a gente, primeiro, que não deve aceitar ser ferido. Claro, se você está passando fome, você às vezes vai se sujeitar, mas mesmo quando você tiver que se sujeitar e pensar assim, não, é por pouco tempo, porque essa situação não é saudável, sabe? Reconhecer a toxicidade e chamar como se deve. Esse meu chefe é tóxico, eu estou aqui somente por causa do dinheiro, e a hora que eu conseguir outra coisa, eu vou sair daqui. Pelo menos esse já é meio caminho andado. Né? Eu sei que, da mesma maneira, como tem algumas mulheres que sofrem abuso do marido e estão querendo sair da relação e não tem uma situação financeira que permita sair, pelo menos reconhecer isso e saber que quando tiver condição vai sair, já é um primeiro passo. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não tinha mais de metade das pessoas buscando trocar de emprego. E aí, Nilo, acho que também tem a nossa responsabilidade, assim, por ter passado
e buscado essas respostas ou buscado perguntas diferentes, né, de alguma maneira contribuir e retornar isso para as próprias corporações, porque imagino eu, e é uma questão de lógica, né, se 50% das pessoas está buscando uma outra oportunidade de trabalho, porque aquela empresa ou aquele lugar é tóxico, e elas estão diluídas num universo de empresas espalhadas no mundo inteiro, arrisco dizer que 100% das empresas elas têm uma característica de toxicidade alta. E aí entra também meu interesse e entendo que você também nesse caminho de trabalhar as lideranças, né, trabalhar formas de buscar outros KPIs, outras medidas de sucesso para as organizações, né, porque o que a gente está vendo é que esse modelo é insustentável, né, esse modelo corporativo de deixar o acionista feliz e a gente entregar um resultado de lucro crescente, constante, em recursos finitos e às custas da saúde física e mental das pessoas, é um modelo que não está dando mais para a gente engolir. Então, como que a gente pode. E aí eu também entendo que o simples fato de você. Eu carinhosamente chamo de parar de bater palma para maluco dançar. O simples fato da gente desplugar e parar de alimentar determinados comportamentos, determinadas empresas, determinado ou pelos seus, ou por escolhas de consumo, ou por onde você vai trabalhar, ou por que tipo de líder você segue, escuta, que tipo de livro e de biografia você lê, né? Quem são as pessoas que você admira e que você acha que estão te inspirando? Que tipo de mundo elas constroem, né? E que tipo de legado a gente está vendo como resultado desses mundos que essas pessoas estão construindo? E será que elas aplicam na vida delas? Será que elas aplicam na vida pessoal delas, na família delas, o que elas falam para a gente fazer? Então, assim, muitos CEOs maravilhosos que a gente aplaude pelo sucesso das empresas em rentabilidade, em EBITDA, etc., mas dentro de casa não são permitidos aplicativos que eles vendem. Então, são questionamentos que eu acho que a gente tem que entender também como que a gente consome e como que a gente despluga ambientes tóxicos, né? E produtos tóxicos, relações tóxicas, na medida em que a gente vai ganhando consciência das escolhas que a gente vai fazendo e podendo fazer algumas escolhas, né? Isso que você comentou, eu lembrei de alguns pontos que eu quero falar rapidinho. Primeiro, sobre esse modelo de crescimento, é um modelo do capitalismo, que é sempre mais, vender mais e fazer mais e tudo mais, né? Mas quando você vê que hoje o nível de consumo hoje, somente nos Estados Unidos, se todas as pessoas do mundo passarem a consumir como os americanos consomem, a gente precisaria de 3 planetas Terra. Então, assim, é impossível em termos de recursos, a gente precisa pensar em novos modelos. Existem outros modelos? Por exemplo, aqui na Holanda existe muito mais esse lado de rede social. Existe uma diferença pequena de salário entre um gerente e um diretor. Então, não é pela grana que ele vai se matar de trabalhar mais para ele conseguir, e também a qualidade de vida é a prioridade. Então, as pessoas aqui trabalham em algumas empresas 4 dias na semana, outro dia 4 dias e meio. Você não leva trabalho para casa. Nas suas férias, você tem que sair de férias de fato. Se, para você ter uma ideia, se você ficar doente 2 dias durante as suas férias de 20 dias, você comunica à empresa e você pega esses 2 dias de volta. Não contaram como suas férias, porque você estava doente, você não pode gozar suas férias propriamente dita. Então, esse é o nível de respeito. Mas existe menos pressão para crescer. Existe, tá bom, vou fazer o meu trabalho, e tá bom. Agora, resta saber se esse modelo vai promover o crescimento que é necessário. Mas, assim, existem relações de trabalho diferente. No mínimo, a gente precisa repensar. O que não está legal é a gente estar se sentindo mal, com saúde mental abalada, e continuar tocando na primeira tecla. E agora,
concluindo esse meu raciocínio, eu acho que a geração Z pode trazer algumas respostas interessantes para a gente. Porque eu, como millennial, eu já critiquei bastante a postura de algumas pessoas da geração Z, de falar assim, ah, não, eu não vou fazer... Tem aqueles vídeos, memes engraçados no TikTok de um adolescente, ao primeiro dia no trabalho, chorando e tal. Se bobear, tem muitos casos que eles estão certos. Eu acho que a gente, como millennial, aceitou muita coisa porque comprou essa ideia de que era o correto. A gente ficou mal acostumado, ou acostumado com coisas que não são legais. E eu acho que eles chegaram repensando isso. Também tem o outro lado. Eles têm, às vezes, o privilégio de não trabalhar porque tem os pais que têm uma renda e podem ajudar. Talvez sem essa segurança financeira da geração anterior eles não teriam. Mas, enfim, eu acho que a geração Z está chegando com uma postura diferente, questionando o trabalho, sobre o propósito e muito mais. Ah, não, eu quero trabalhar como caixa no supermercado e sou feliz assim e tá legal. E isso meio que quebra esse modelo de todo mundo querer crescer. Se as pessoas não quererem mais, não quiserem mais crescer, aí as organizações vão ter um problema, né? E vai ter que ser repensado. Sim. Pode ser um outro caminho. Temos vários caminhos e vários questionamentos, né, Nilo? Acho que, para mim, o que já fico bem satisfeita e bem feliz, acho que a gente poder falar sobre isso, né? Poder trazer luz e reflexão de alguma medida, em alguma medida, para essas possibilidades e às vezes a gente se limita falando que não tem alternativa, mas você trouxe exemplos aí que tem formatos diferentes que já estão acontecendo, né? Que a gente já vê na prática. E é não a gente não se limitar nesse lugar de não sei, não é possível, não dá para fazer ou sempre foi assim. E a gente está num momento realmente de desafiar, né? E buscar alternativas para que a gente continue tendo o mínimo de dignidade e de integridade enquanto espécie, né? Então, fico feliz que Exato. Teve um livro que eu li, desculpa te interromper, teve um não. livro que eu li do Rutger Bregman, Utopia para Realistas. E ele fala sobre a ideia de uma renda básica universal, e ele traz um exemplo de que já foi testado em uma cidade do Canadá e funcionou. É a ideia de que todo mundo receba um salário mínimo, mesmo se você tiver... Não depende da sua idade, não depende de nada. Você recebe um salário para você pagar as suas contas, seu custo de vida. E ele fala que existe muita resistência a essa ideia, porque muitas pessoas acham que vão usar o dinheiro com coisa errada, com drogas, e as pesquisas mostram que não é assim, as pessoas buscam subsistência, e tem um potencial gigantesco, que é, imagina todo mundo tendo o básico garantido, cada um vai poder fazer o que ama. Aí vão poder surgir novos pintores, dançarinas, diretores de teatro, cada um fazendo o que ama, e vai gerar muito mais valor para a sociedade. Esse é um caminho que pode ser explorado. Sim. Alguma coisa que a gente não falou que você queria falar? Que eu não perguntei ou que a gente não navegou? Eu acho que não. Eu acho que só concluindo um pouco essa minha trajetória, eu acho que aquela discussão com a minha mãe que eu queria ser professor e tudo mais, né? No final das contas, eu achei que eu não consegui, mas a gente não precisa ser professor para ensinar e a gente não precisa ser um aluno para aprender. A gente tem que estar disposto a aprender, né? Então, dessa conversa nossa, as pessoas podem se inspirar ou podem aprender alguma coisa e eu busco aprender todo dia e compartilhar o meu conhecimento com outras pessoas. Então, isso é o que um professor faz. Então, de certa maneira, eu mudei o frame, né? Eu reconfigurei a maneira como eu penso. Assim, olha, independente da minha profissão, eu vou fazer coisas que eu amo, vou tentar espalhar meu conhecimento e tentar melhorar a vida das pessoas. Se ensinar alguma técnica, por exemplo, de como aprender a utilizar ferramentas como o LinkedIn ou uma técnica de storytelling, se isso me faz um professor, então eu consegui. Então, sim, eu sou um professor também. Então eu te digo que hoje você conseguiu, viu, professor? Obrigado, Mário. E eu também aprendi muito Excelente contigo. conversa. Muito bom, muito bom. De novo, brigadíssima, Nilo. É um prazerzaço
E você sabe que eu sigo na torcida, cara, te acompanho de longe, vendo os seus passos e você é um cara que, para mim, é aquilo que a gente já trocou, né, de referência, assim, de como conduzir, de como ter lucidez para poder tomar essas decisões e humildade para ver quando a rota precisa ser ajustada, né. Então, cara, obrigada Obrigado a pela você. pelo tempo de estar aqui com Imagina, é a um prazer. gente. Vamos continuar falando. Obrigadão você pela oportunidade. Esse foi mais um episódio para inspirar a construção de mundos que queremos ver e viver. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições. Siga @De Rosa Edições.